Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o URPR11, Urca Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Você tem esse fundo imobiliário em carteira? Comenta aí embaixo. Teve uma notícia em janeiro de 2022. Urca Prime Renda, o URPR11, foi o fundo de investimento imobiliário mais rentável de 2021. Este fundo garantiu retorno de 42,53% no ano, segundo o levantamento feito por uma empresa. É este o assunto desse vídeo. Será se ainda vale a pena investir neste fundo imobiliário, o RPR11? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já peça sua inscrição e o seu like para acompanhar os vídeos do canal. Sem mais enrolação, bora lá para o conteúdo do vídeo. Vamos agora conversar um pouquinho sobre este fundo imobiliário e fazer uma rápida análise. Lembrando, pessoal, não se trata de recomendação de investimento. Estudem este fundo imobiliário e façam as suas próprias análises. Esta análise é de cunho meramente educativo e contém opiniões pessoais. Bora lá então fazer a nossa rápida análise. Estamos aqui no fundo imobiliário, o RPR11, no site Funds Explorer. A sua liquidez diária está aí na faixa de 87 mil negociações. Então tem uma liquidez muito boa, a liquidez está ok. O seu último rendimento foi de 1,65%. O que dá um dividend yield de 1,41%. Então tem um dividend yield muito alto aí, sendo considerado um fundo imobiliário que paga muito bem. O seu patrimônio líquido está aí na faixa de 541 milhões de reais, então é um fundo imobiliário ainda recente e que não está entre os maiores do segmento de CRIs. O seu valor patrimonial está em 98,40. E segundo o site Funds Explorer, está aí sendo cotado a R$ 106, ou seja, temos um ágio, está sendo negociado acima do preço de valor de mercado, com um preço sobre valor patrimonial de 1,08. Então, pessoal, ele está sendo negociado um pouco carinho do que realmente vale. O que vocês acham? Ele está caro ou está barato? Vamos pegar a nossa calculadora e fazer umas continhas. Fazendo então R$ 106 é o preço que está sendo negociado no dia de hoje, menos o seu valor patrimonial, que é 98,14. Então, pessoal, ele está caro R$ 7,86. Considerando o último rendimento que foi pago de 1,65, temos o seguinte: você levará 4,7 meses, aproximadamente quase 5 meses, para recuperar esse preço que você está pagando acima do valor de mercado. Lembrando também que, para este caso, o RPR11 tem que manter os rendimentos em 1,65, o que nem sempre é possível, considerando que estamos tratando de renda variável. O RPR11, um fundo de CRI. O RPR11 é um fundo imobiliário do tipo de papel. Seus investimentos são focados em títulos de dívida imobiliário e outros valores mobiliários. O seu público-alvo é para investidores em geral. O seu prazo de duração é indeterminado, ou seja, não tem um prazo aí para acabar e ocorrer a liquidação deste fundo imobiliário. O seu tipo de gestão é ativa. Temos taxa de administração de 0,25% ao ano, com mínimo de R$ 15 mil mensais, taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA mais 7% ao ano e taxa de gestão de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido. Então, pessoal, tem bastante taxinha aí, hein? O que vocês acham? Taxa de administração, taxa de performance e taxa de gestão. Olhando aqui a parte de dividendos, podemos ver que desde o IPO entregou mais de 40% só de dividendos. Nos últimos 12 meses, entregou aí 19,93%. Então é um fundo que paga muito bem. Aqui podemos ver o histórico dos dividendos, começando lá em março de 2020. Então, pessoal, é um fundo imobiliário bem recente aí, com histórico de 2 anos aproximadamente. Ele é muito novo e com uma gestão também nova. Lembrando que proventos de fundo imobiliário é renda variável, ou seja, não é garantido aí que vai pagar todo mês bonitinho, como na renda fixa. Alguns meses pode pagar mais e outros meses pode pagar menos. Porém, o RPR11 pagou aí desde março de 2020, bonitinho todo mês, até a data de março de 2022. Analisando agora o valor patrimonial do RPR11, podemos ver que em dezembro de 2019, o seu valor patrimonial estava em 93,96 e hoje, considerando que março de 2022 já está em 98,14,
Ou seja, podemos concluir que o seu valor patrimonial subiu ao longo do tempo, de 93,96 para 98,14. Isso é muito bom. Significa que você ganha tanto nos dividendos que você recebe mensalmente, como aí na valorização da cota, que subiu ao longo dos últimos 2 anos. A gestão do RPR11 é feita pela Urca Gestão de Recursos Limitada. Então é um ativo novo e com uma gestão nova aí no mercado. Nas considerações do gestor, temos que as operações do portfólio continuam performando dentro do esperado, em sua maioria já em fase final de obra, diminuindo o risco de performance vinculado ao aumento dos materiais de construção devido à inflação que está em alta. O fundo encerrou fevereiro com alocação próxima a 80%. Olhando aqui no relatório, podemos ver que o dividend yield líquido de imposto de renda de setembro de 2021 até fevereiro de 2022 foi bem alto. Setembro 2,28, outubro de 2021 1,45, novembro 1,94, dezembro 1,75, janeiro 1,70 e fevereiro 1,68% de dividend yield. Ou seja, pessoal, é um fundo que paga muito bem e acima aí de 1,5% praticamente. Lembrando que quanto maior o dividend yield, maior o risco atrelado ao fundo imobiliário que você investe. Aqui temos as operações em carteira com 17 CRIs. Depois vocês acessem aqui o relatório e deem uma olhadinha. O RPR11 possui 17 CRIs espalhados em vários estados do país. A maioria em São Paulo, 46%, seguido por Goiás, 20%, em terceiro lugar, Rondônia, 11%. Aqui podemos dar uma olhadinha nas operações da carteira. O CRI Hotbit está aí bem concentrado, como vocês podem ver aqui, tem 3 que representam mais de 14% do patrimônio líquido do fundo. O primeiro aqui 10,7%, o segundo 3,6% e o último aqui 0,02%. Então representa uma concentração neste CRI. Olhando os vencimentos aqui, podemos ver que tem vencimentos de 2034, 2031 até 2051. Então tem prazos aí bem longos. Dando uma olhadinha aqui nas taxas, podemos ver que a maioria está indexada ao IPCA. No geral, está aí inflação mais 11,96% ao ano. Quando a inflação está em alta, é muito bom aí estar indexado ao IPCA para proteger da inflação. Lembrando também que quanto maior as taxas, maiores aí os dividendos pagos e também maior o risco embutido. Olhando agora a parte de LTV, podemos perceber que na média está em 46,9%. O que é esse tal de LTV? LTV é uma espécie de proteção. Quanto menor o LTV, menor o risco de inadimplência dos CRIs. Vou dar um exemplo aqui bem básico para a gente entender. Por exemplo, se você empresta R$10 para uma pessoa e ela te dá como garantia um bem que vale 20, ou seja, o seu LTV está em 50%, pois você emprestou R$10 e tem um bem que vale R$20 em garantia. Então, na média, o LTV deste fundo imobiliário está em 46,9%. Então, quanto menor o LTV, melhor aí para o fundo imobiliário. Nesta parte aqui, podemos ver o gráfico de como está alocado o RPR11. 68,8% está alocado em CRIs, temos aí 26% que está em caixa, deve ser que a gestão está esperando uma oportunidade para fazer alocações. Por segmento, temos 54% em loteamento e 37% em multipropriedade. E por estado, a maioria, 46%, está no estado de São Paulo, 20% no estado de Goiás e 11% no estado de Rondônia. Temos um item aqui no relatório que é bem interessante, que é a performance mínima por operação. Aqui podemos ver que temos a inadimplência atual em uma coluna e a inadimplência necessária para o default, aí, para o calote do CRI. Podemos ver que está bem controlado. Olhando aqui o CRI na Bilec, podemos ver que está em 12,33% de inadimplência e é necessário uma inadimplência necessária para o default de 42,50%. E o maior aqui é o 5 Senses, que representa uma inadimplência de 17,66% atual e a inadimplência necessária para o calote é de 46,30%. Lembrando que esses dois ativos possuem uma participação menor neste fundo imobiliário. Então, nessa parte, vocês conseguem ver as performances mínimas por operação e analisar aí os riscos deste fundo imobiliário.
analisando o risco de inadimplência atual e o risco de inadimplência necessária para o default. Era isso que eu queria trazer no conteúdo deste vídeo. E fica a pergunta, vale a pena comprar o RPR11? E na minha opinião, não vale a pena. Então, pessoal, o RPR11 está caro com preço sobre o valor patrimonial de 1,08. O RPR11 é um fundo ainda recente, com uma gestão nova, um patrimônio líquido de 541 milhões de reais e 17 CRIs apenas. Então ainda não está muito diversificado, na minha opinião. Paga dividendos muito bons? Sim, com certeza paga muito bons dividendos. Mas, na minha opinião, está caro a um preço sobre valor patrimonial de 1,08. Era este o assunto que eu queria trazer neste vídeo. E aí, comenta aí embaixo, vocês têm o RPR11? Vale a pena comprar este fundo imobiliário? Comenta aí, vamos bater um papo nos comentários. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não esquece não, dê uma forcinha pra gente, dê o like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!